Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Primeiramente aquele bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e uma boa madrugada para os nossos queridos e amados galos da madrugada que lutam aí porque querem vencer na vida. Tenho certeza que vocês serão os primeiros. Rapaziada, vamos nessa. Segunda aula sobre procedimento especial do Tribunal do Júri. Muito difícil a gente terminar procedimento do Tribunal do Júri só em 2 aulas, mas eu vou me esforçar ao máximo para que a gente cumpra esse mistério. Vamos então falar rapidão sobre desaforamento. Desaforamento, pessoal, na tela de vocês, ele está previsto no artigo 427 do CPP. E o que diz o artigo 427 do CPP? Olha só. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do MP, assistente, querelante, acusado ou mediante representação do juiz, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da região onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Olha só então que a redação do dispositivo, que continua aí na tua tela, ela é esclarecedora. Então veja só, no caput nós temos interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri, segurança pessoal do acusado. Essas são as hipóteses que estão no caput. Então olha só, a leitura desse dispositivo, ela já deixa antever muita coisa. Primeiramente, interesse da ordem pública. Interesse da ordem pública vai ocorrer naquelas situações de julgamentos que efetivamente podem comprometer a normalidade de funcionamento da própria comarca, do próprio local onde vai ocorrer o julgamento. É um exemplo clássico, uma situação ocorrida na cidade de Tucano, na Bahia, onde começou o julgamento de um determinado pistoleiro, um determinado figurão lá da área, chegou um ônibus com todos os pistoleiros conhecidos da região e parou na porta do julgamento do tribunal. E aí você já imagina o grau de comprometimento da ordem pública que se tinha ali. Para além dessa situação de comprometimento por interesse de comprometimento da ordem pública, de interesse da ordem pública, outra situação também bastante interessante é a da dúvida sobre a imparcialidade do júri, a dúvida sobre a imparcialidade do conselho de sentença. Isso é muito comum em locais pequenos, em cidadezinhas pequenas aí no interior do Brasil, dominadas por certos grupos oligárquicos, grupos estes que influenciam sobremaneira a população a ponto de não se poder ter um julgamento imparcial. Segurança pessoal do acusado, por outro lado, requisito aí também no caput, possibilidade aí também no caput, é uma situação onde o risco de linchamento é muito grande. Aqui no Maranhão tivemos há uns anos atrás, no interior, se eu não me engano foi no interior chamado Matinha, tivemos uma situação de um sujeito que estuprou e matou uma menina de 12 anos, o vídeo lamentavelmente viralizou aí no WhatsApp, e aí esse sujeito teve que ser feito desaforamento por conta de haver um grande risco para a segurança pessoal dele. E aí veja, esses motivos são os que constam logo no início da redação do caput. Se você continua a leitura do artigo 427, você já vai ver quem é que pode requerer o desaforamento. Está lá, ó, a requerimento, o tribunal, que é quem vai julgar, o tribunal vai julgar a requerimento do MP, assistente de acusação, querelante, em caso de ação privada conexa, né, ou acusado, ou ainda mediante representação do próprio juiz competente. Então veja que essas são as pessoas legítimas. Por fim, o caput termina falando que o tribunal mandará desaforar para a comarca mais próxima onde não houver os motivos que ensejaram o desaforamento. Então veja, você tem um risco para a segurança pessoal do acusado, você vai desaforar para a comarca mais próxima, na qual não haja um risco para a segurança pessoal dele. Beleza? Parágrafo 1º do 427, ele vai te dizer o seguinte: o pedido de desaforamento será distribuído imediatamente, terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Parágrafo 2º, sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri, nenhuma dúvida até aqui. Parágrafo 3º, será ouvido o juiz quando a medida não tiver sido por ele solicitada.
Parágrafo 4º. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá pedido de desaforamento, salvo nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Então as hipóteses de desaforamento aqui são bem claras do 427. Temos ainda uma outra hipótese que é a do 428. Olha só, desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa, não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri nas reuniões periódicas previstas para o exercício. O acusado poderá recorrer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Esse 428 ele está falando do excesso de prazo, tá? Quando se viola aqueles 6 meses após a decisão de pronúncia ter precluído, né, mais tecnicamente o conceito do que propriamente transitado em julgado, como usa o dispositivo. Então, se esse atraso não for em virtude da defesa ter protelado, então é perfeitamente possível seja feito o pedido de desaforamento. Então, pessoal, o desaforamento ele não tem nenhum grande mistério. O desaforamento ele não viola o juiz natural, porque se trata, ao contrário, de uma situação excepcional que busca garantir a imparcialidade do conselho de sentença. Então vamos adiante. Após esse comentário acerca do desaforamento, que pode ocorrer ali em todo aquele momento ali posterior à pronúncia, o que a gente vai ter aqui após essa preclusão da decisão de pronúncia? Após a preclusão da decisão de pronúncia, nós vamos ter efetivamente o início da segunda fase do procedimento do júri, que é a fase do Judicium Causae. O Judicium Causae vai ser efetivamente a fase do plenário do júri. E o início dessa fase do plenário do júri é com a chamada preparação para o julgamento, a famosa fase do artigo 422 do CPP. Muitos criminalistas aí conhecem como fase do 422. Para que serve esta fase? Esta fase serve para que as partes se manifestem arrolando as 5 testemunhas, e aqui são só 5, arrolando as 5 testemunhas que serão ouvidas em juízo por cada uma das partes, pedindo a imprescindibilidade, caso elas queiram, para a ausência da testemunha, ensejar um adiamento de julgamento, isto é, lá na frente, quando a testemunha faltar, só vai o julgamento poder ser adiado, se bem aqui se pedir que a testemunha, se declarar que a testemunha é de oitiva imprescindível, e se pedir a sua intimação por mandado. Nesse caso, é nesse momento que as partes devem rotular as testemunhas como imprescindíveis, é neste momento que as partes devem pedir a intimação pessoal destas testemunhas. Além disso, é neste momento também que devem ser feitos os requerimentos de diligências e juntada de eventuais documentos que porventura sejam necessários. Lembrando que o artigo 479 do CPP, ele somente autoriza a exibição durante o plenário do júri de documentos juntados pelo menos com 3 dias úteis de antecedência. Então aquela situação lá do How to Get Away with Murder, aquela série lá que a gente está no meio do julgamento, o cara tá para ser condenado e entra o estagiário lá correndo com a arma do crime, com alguma coisa lá que vai mudar o rumo do processo, e aí o advogado vai lá ler, exibe o objeto, aquilo ali não pode no Brasil, tá? Tem de ser juntado com pelo menos 3 dias úteis de antecedência. Além disso, após essa fase do 422, nós passamos para o artigo 423, que é onde nós vamos ter um despacho assemelhado àquele despacho saneador. Está lá dizendo o artigo 423, deliberando, 423 na tela aí para vocês, deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Inciso 2º, fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do tribunal do júri. Então, após
essa preparação do 422, o juiz vai fazer um relatório sucinto do processo, vai ordenar as diligências que tiver de ordenar, vai sanar as nulidades. Esse relatório sucinto do processo, o que ele deve constar? Esse relatório sucinto do processo ele vai ser um resumo que vai conter basicamente todas as diligências e tudo aquilo que seja de interesse processual e relevante para a causa. Após isso aí, nós vamos dar aqui uma pulada e nós vamos ver acerca agora da organização do júri. Não vou falar aqui alistamento de jurado, isso daí tudo detalhado, porque não é o nosso intuito neste momento. O curso não é de júri, é só uma preparação para a segunda fase da OAB, um estudo de prática simulada penal. Portanto, isso aqui já é mais para prática real do que propriamente para prática simulada. Mas vamos lá. O júri ele é composto por um juiz e 25 jurados. Desses 25 jurados, 7 são sorteados e constituirão o conselho de sentença. Vai competir aos jurados a análise do mérito da causa. O jurado vai verificar se houve crime e se o acusado, o réu, concorreu para a prática do crime. Vai decidir, portanto, acerca da condenação ou da absolvição. Vai falar também acerca da presença ou não de causa de aumento de pena, de causa de diminuição de pena, de presença ou não de circunstâncias qualificadoras. Ao juiz, por outro lado, a partir do que vier a decidir o jurado, vai caber prolatar a sentença em conformidade com essas decisões dos jurados. Ao juiz vai caber principalmente a dosimetria da pena. Pessoal, lamentavelmente no Brasil se adota com relação ao voto dos jurados o chamado sistema da íntima convicção. Isto é, o jurado somente responde sim ou não quanto ao quesito que lhe foi perguntado, não sendo obrigado a fundamentá-lo. Portanto, a sentença do plenário do júri, a sentença do procedimento do júri, ela é uma sentença desprovida de motivação quanto ao mérito. Acho isso bastante problemático. Afinal de contas, o sujeito que é condenado acaba sendo condenado sem saber efetivamente por que cada jurado votou pela sua condenação. Ainda com relação à organização do júri, nós temos como requisitos para ser jurado, lá no artigo 436 e seguintes, o CPP ele traz inúmeras regras. Eu vou falar algumas aqui principais que me venham em mente, reiterando que eu não vou ler esses dispositivos item a item, porque não é o objeto da nossa aula. Mas o júri ele é obrigatório, podendo ser jurado todo e qualquer cidadão maior de 18 anos e de notória idoneidade. Portanto, pode ser jurado quem tiver idoneidade, quem tiver mais de 18 anos. O cidadão, quando eu falo cidadão maior de 18 anos, eu falo quem tem o título eleitoral, quem está em pleno gozo de seus direitos políticos. Lembrando que os maiores de 70, eles podem pedir a isenção do serviço do júri. O jurado, além disso, ele tem de residir na mesma comarca. O analfabeto, embora não exista essa proibição expressa no que diz respeito a ele ser jurado ou não, mas o analfabeto ele não vai poder ser jurado, e tal requisito ele é implícito, porque é necessário que haja leitura de peças. A primeira coisa que entregue ao jurado que é sorteado é a decisão de pronúncia. Então, o analfabeto, ele obviamente não vai poder ser jurado. Além disso, o CPP ele busca vedar o chamado jurado profissional, que é aquele jurado que integrou um outro conselho de sentença nos 12 meses que antecederam a publicação da lista geral. Isso é violentamente desrespeitado aqui no Brasil. Geralmente você chega lá, a situação do advogado de defesa é até engraçada às vezes para quem está de fora, claro, não para a gente, mas para quem está de fora é até engraçado às vezes que a gente chega lá no júri e aí tá lá o jurado que vai ser sorteado conversando, tomando cafezinho com o juiz e com o promotor. Enquanto isso, olhando os três, fala assim, olhando pra gente assim com aquela cara ali de como se estivesse falando, esse almofadinho aí que acabou de chegar e tal. Enfim, é bem complicado essa situação. O artigo 437, pessoal, do CPP, traz a lista das pessoas que estão isentas do júri. Aqui, para você saber, é presidente da República, ministro de estados, prefeitos, militares em serviço ativo,
como já falei, cidadão maiores de 70 que requeiram essa condição, e qualquer pessoa também que vier a requerer, demonstrando que possui um justo impedimento. Além disso, o procedimento de alistamento de jurado, que é algo mais referente à organização até judiciária, por assim dizer, está lá no artigo 425 e 426 do CPP, depois você dê uma lida lá no dispositivo. Lembrando que o jurado que recusar o serviço do júri de forma injustificada poderá ser multado, e essa multa vai de 1 a 10 salários mínimos, não sendo, no entanto, possível a sua responsabilização criminal pelo crime de desobediência. Quanto aos direitos dos jurados, afinal de contas, você tem que ter uma vantagem para ser jurado também. O artigo 439 está dizendo isso. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. É importante lembrar ainda com relação aos jurados que a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 8º, menciona que ninguém vai ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Então veja que aqui é possível a pessoa, por convicção política, filosófica ou religiosa, recusar a função de jurado. Nesse caso, ela deverá ser traçada aí uma prestação alternativa de cumprimento obrigatório. Sessão de julgamento. Iniciado o julgamento, vai haver lá o pregão de abertura e vai haver a verificação do quê? A mesma coisa que a gente faz em sala de aula. Verificação das frequências. No caso aqui, das ausências. Então, que ausências serão essas? Primeiramente, a ausência do Ministério Público. Se o Ministério Público não se faz presente, o que acontece? O juiz vai adiar a sessão para o dia mais próximo possível, e se essa ausência for injustificada, o juiz vai comunicar imediatamente o Procurador-Geral de Justiça e a respectiva Corregedoria do Ministério Público. A ausência do advogado de defesa. O que vai acontecer? O sujeito não pode, o réu não pode ser processado sem advogado de defesa. Esse julgamento, portanto, ele também vai ser adiado. Se essa ausência for justificada, o juiz vai só designar nova data. Se a audiência não for justificada, o juiz ele vai poder intimar a defesa para que constitua um novo advogado e, além disso, vai comunicar a seccional da OAB a fim de que o sujeito possa ser responsabilizado lá pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Essa comunicação do juiz para a OAB vai se dar através de ofício e, sobretudo, porque o abandono de causa é uma infração disciplinar prevista lá no artigo 34 da Lei 8.906. E quanto à ausência do réu, vai ser adiado o julgamento? Aqui, duas situações. O acusado solto, se ele estiver solto e ele tem o direito, obviamente, de presença, ele tem o direito de comparecer. Se ele está solto e ele justificadamente foi ausente, vai poder ser adiado este julgamento. Agora, se foi injustificada a sua ausência, houve intimação regular, o julgamento vai ser realizado, como a gente chama, de cadeira vazia, sem a presença do acusado. Quanto ao acusado preso, ele também tem o direito de estar presente e o poder público deve conduzi-lo a julgamento. Se não houver escolta ou não houver possibilidade do poder público conduzi-lo, o julgamento tem de ser adiado, a defesa deve proceder a essa solicitação. Por outro lado, caso o sujeito seja intimado para comparecer e ele se recuse a fazê-lo, ele tem um direito de presença, não é o dever de presença, então é perfeitamente possível também que haja o julgamento sem a sua presença física. Quanto ao assistente de acusação, também outra figura comum ali no plenário do júri, a sua ausência não implicará no adiamento do julgamento. Beleza, rapaziada? Tudo tranquilo? Quanto às testemunhas, eu até já falei.
Se a testemunha lá na fase de preparação para o julgamento tiver sido rotulada como imprescindível e tiver sido feito o pedido para sua intimação pessoal, neste caso a sua ausência importará efetivamente em adiamento do julgamento. Interessante notar que esse expediente ele é comumente utilizado pelas defesas para adiar o júri de acusados soltos, para adiar o júri de réus soltos. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Quanto aos jurados e a sessão de julgamento, artigos 454 a 461 vai tratar de todos esses procedimentos que a gente viu aqui até agora. Esses jurados que estiverem presentes, o juiz comunicará 25, devem pelo menos 15 estarem presentes e o juiz vai proceder ao sorteio desses jurados a partir do momento que verificar que existem mais de 15. Veja-se que se aplica aos jurados as hipóteses de suspeição, incompatibilidade e impedimentos que estão previstas lá no artigo 448 e 449 do CPP. Depois vocês passem lá e deem uma lida. E após esse sorteio, 7 jurados serão convocados ali para formar conselho de sentença. Durante esse sorteio, cada parte terá direito a 3 recusas peremptórias. Cada parte terá direito a 3 recusas peremptórias, a 3 recusas não motivadas. Após essas 3 recusas peremptórias, após essas 3 recusas imotivadas, as partes somente poderão recusar um jurado se for de forma motivada, isto é, se houver algum impedimento, alguma suspeição, alguma incompatibilidade. Dito isso, instrução em plenário. Como é que segue a instrução em plenário? A ordem é aquela que a gente já sabe. Primeiro se ouve a vítima, obviamente que se a vítima estiver viva, tá? Para a vítima se usa o sistema de arguição presidencialista. Primeiro pergunta o MP, depois pergunta assistente de acusação, depois vai perguntar o assistente, o advogado do querelante, né? Caso haja, e por último a defesa. Então, a oitiva da vítima segue o sistema presidencialista, diferentemente também do procedimento comum ordinário. Pois bem, rapaziada, a instrução em plenário. Quanto à instrução em plenário, inicia-se esta com a oitiva da vítima, não tem aqui grandes modificações. A principal é que o sistema aqui de oitiva é o presidencialista. Então o juiz pergunta primeiro para todo mundo, depois a acusação e por fim a defesa. Os jurados, eles podem também perguntar, mas jamais diretamente. Eles têm de perguntar através do juiz. Beleza? Tranquilo. A ordem das oitivas é aquela que a gente tradicionalmente já conhece. Oitiva da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Eventualmente, após a oitiva das testemunhas de defesa, a gente pode ter exibição de documentos, a gente pode ter oitiva de perito, pode ter acariação, pode ter outros procedimentos. E aí, por fim, a gente passa, a última pessoa a falar na instrução é o réu, que vai dar ali, exercer a sua autodefesa, vai dar o seu interrogatório. Após o interrogatório do réu, encerra-se a instrução e se iniciam os debates. Vejam que eu estou correndo aqui um pouco porque eu não quero passar mais do que esse segundo vídeo para eu terminar a júri. Mas enfim, após a oitiva do réu a gente tem os debates. Nos debates nós temos 1h30 para a acusação e 1h30 para a defesa. Réplica da acusação 1 hora, réplica da defesa 1 hora. Caso haja mais de um réu, a gente tem 2h30 para a acusação acusar, 2h30 para a defesa defender, réplica e tréplica, cada uma respectivamente com 2 horas. Veja, portanto, que com relação aqui à réplica e tréplica, quanto à acusação, quando ela for exercer o seu direito à réplica, e o juiz for lhe perguntar se ela vai querer exercer esse direito, ela deve pura e simplesmente dizer sim ou não. Se ela chegar e dizer, não, juiz, a defesa foi muito ruim, eu não vou querer fazer essa réplica. Isso por si só já é uma réplica e já dá à defesa o direito de tréplica. A defesa pode perfeitamente inovar na sua tréplica, trazer um argumento
que não o trouxe antes, é perfeitamente possível, não obstante ser muito arriscada essa tese. Já imaginou você deixar a sua tese principal para a tréplica, sem uma possibilidade ali do MP rebater, mas e se o MP não vier a utilizar o seu direito de réplica? Aí, meu irmão, a cobra fuma e você está lascado. Importante lembrar que durante os debates é absolutamente vedado o uso de argumentos de autoridade. O promotor não pode chegar e dizer, eu sou promotor, eu estou falando isso, é assim assado. O promotor não pode chegar e mencionar, olha, vocês estão vendo que o juiz pronunciou, vocês acham que o juiz ia pronunciar se o sujeito não fosse culpado? Não pode ser usado esse tipo de argumento de autoridade, tampouco pode ser feita menção à decisão de pronúncia como, por si só, um argumento de autoridade. Após os debates, nós vamos ter a leitura dos quesitos. O juiz vai ler sobre os quesitos e deve contemplar ali todas as teses de defesa. Os quesitos, eles vão ser na seguinte ordem: primeiro sobre a materialidade, o segundo quesito é sobre a autoria, o terceiro quesito se houver uma situação de tentativa ou de desclassificação. O quarto quesito, geralmente é terceiro, é a seguinte pergunta: o jurado absolve o acusado? Com essa redação, o CPP traz essa obrigatoriedade de redação. E os últimos quesitos são acerca de causa de diminuição de pena alegado pela defesa e circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento tratadas na pronúncia. Após tais situações, nós temos a votação dos quesitos em sala especial. O jurado vai receber uma cartolina, um papel opaco, que você não consegue olhar através dele, e aí esse papel vai ter sim ou não, ele vai responder cada um desses quesitos. Conforme as suas respostas, nós vamos poder ter a desclassificação do crime. Caso haja a desclassificação do crime sem a especificação do delito, isto é, caso o jurado reconheça ali que não se trata de um crime doloso contra a vida, ele outorga ao juiz a possibilidade de classificar o crime. Essa é a desclassificação própria. Por outro lado, caso já haja o reconhecimento de determinada figura criminosa específica, exemplo clássico é o do homicídio culposo, o jurado já apontando qual é o tipo penal, você tem ali a desclassificação imprópria e nesta hipótese o juiz vai estar vinculado pela indicação dos jurados. Ao final de tudo, haverá a prolação da sentença. A sentença é prolatada pelo juiz, o juiz vai fazer um breve relatório de tudo o que ocorreu e vai fazer as observações de praxe. No caso da sentença absolutória, ele coloca em liberdade, obviamente, o acusado, ele vai revogar eventuais medidas que eventualmente tenham sido decretadas, ou, se for o caso, impor uma medida de segurança caso se trate de absolvição imprópria. Já se tratando de sentença condenatória, o juiz vai primeiro fixar a pena base, passa a segunda fase de dosimetria, a partir da análise das agravantes e das atenuantes, chegando à pena intermediária. Por fim, chega à pena definitiva com a verificação da presença ou não de causas de aumento ou de diminuição de pena. Lembrando que da pena base ele já parte da análise de reconhecimento ou não da presença de qualificadoras pelo Conselho de Sentença. Por fim, última hipótese, já li no início da aula passada, que condenações acima de 15 anos o juiz deve decretar a prisão do indivíduo. Trata-se de uma hipótese de prisão automática e por isso retumbantemente inconstitucional na minha interpretação. Além disso, o juiz vai estabelecer os efeitos genéricos da condenação. Rapaziada, então é isso. Tribunal do Júri, de forma bem resumida, é isso nessa última parte. Vocês devem ter visto aí que eu dei uma corrida, li aqui, vi aqui, falei sobre os principais pontos que estão aqui nas minhas anotações, mas há muito mais do que isso, sobretudo para fins de prática real. Por hora, para a nossa preparação para a OAB, nós vamos ficar por aqui. Nas próximas aulas, nós já vamos adentrar no estudo das peças práticas. Beleza? Vida não para, o Thales não para.